A inteligência artificial é um ramo de pesquisa da ciência da computação que busca, através de símbolos computacionais, construir mecanismos ou dispositivos que simulem a capacidade do ser humano de pensar, raciocinar e resolver problemas, ou seja, de ser inteligente. O estudo e desenvolvimento desse ramo de pesquisa tiveram início na Segunda Guerra Mundial. Os principais idealizadores que foram os seguintes cientistas: Albert Simon, Alan Neal e John MacArthur. E os outros que, com objetivos que tinham a intenção de criar um ser que simulasse a vida do ser humano. O estudo da IA se iniciou nos anos 50 com os cientistas Albert Simon e Alan Neal. Esses foram os pioneiros. Ao criarem o primeiro laboratório de inteligência artificial numa universidade nos Estados Unidos. O desejo de construir máquinas capazes de reproduzir a capacidade humana de pensar e agir vem de muitos anos atrás. Tal fato pode ser comprovado através da existência de máquinas autônomas e também através de personagens míticos, que é o caso do Frankenstein. Com a evolução computacional, a inteligência artificial ganhou mais força, tendo em vista o seu desenvolvimento possibilitou um grande avanço na análise computacional, podendo a máquina chegar a fazer análises da voz humana. No início do estudo sobre a IA, buscavam apenas uma forma de reproduzir a capacidade humana de pensar, assim como todas as pesquisas que evoluem com essa não é só diferente. Percebendo que esse ramo da ciência tinha muito mais a ser descoberto, os pesquisadores e cientistas abraçaram a ideia de fazer com que uma máquina pudesse reproduzir não só a capacidade de um ser humano de pensar, como também de sentir, e de ter criatividade e de ter autoaperfeiçoamento e uso da linguagem. Filmes como O Homem Bicentenário e a Inteligência Artificial mostram claramente a vontade da máquina de se tornar um ser humano, de querer se manifestar e poder ter e sentir tudo que os humanos têm e sentem. O progresso na principal área dessa pesquisa é fazer uma inteligência similar à dos humanos. É lento, porém, os estudos nessa área têm surtido efeito em várias outras áreas, como planejamento e otimização de escolamento, jogos, programas de diagnóstico médico, controle autônomo, robótica e outras áreas. Esse ramo de pesquisa é muito conflitante, pois existem os que apoiam as pesquisas e as ideias da máquina ter vida própria, como também existem os lados que não apoiam a ideia. Para muitos, a existência dessa máquina, o poder de pensar e de ter a capacidade de realizar atividades humanas é um fato inconcebível. O movimento da inteligência artificial começou logo após a Segunda Guerra Mundial. Neles havia vários idealizadores, e dentro deles estava John MacArthur, que é conhecido como o pai da programação, da linguagem de programação. A construção de máquinas com a inteligência artificial interessa a humanidade já faz muito tempo. Histórias como o Frankenstein, mesmo ele sendo humano, assim, entre aspas, é uma tentativa de fazer a inteligência artificial. E nele, isso interessa a humanidade já faz muito tempo, fez essas histórias, e hoje em dia a gente já está em um grande processo para conseguir isso. Retomando o assunto sobre inteligência artificial, percebemos que ela tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, e que a gente pode utilizá-lo no operador ou sistema funcional. E nessa agora vamos falar sobre como funciona uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial, para ter sua funcionalidade correta e não ter nenhum problema entre conexão, entre ela se aprender coisas demais e ela se acabar criando um caos, ela tem que ter suas leis, suas regras,
Até mesmo para não ter problemas de funcionamento, para ter problemas de operacionalidade. Até mesmo para não haver problemas nela mesma em questão de máquina, em relação a homem e máquina. E essas leis, elas são bastante rigorosas, aliás. Entre elas, elas não podem navegar por pastas que não têm permissão de acesso. Elas não podem se autoduplicar. Elas não podem criar qualquer tipo de relação com qualquer pessoa do mundo em questão de e-mails, de mensagens. Ela sinceramente não pode. Ela é proibida muitas coisas. Ela só pode servir para... Ela só pode estar em uso do homem. O homem que manda nela. O operador, no caso. O sistema que manda nela. Se ela não obedece essas leis, ela pode apresentar mau funcionamento. Ou se ela não está fora dessas leis, pode haver acontecendo um problema que tem que haver uma manutenção. E aí entramos em outro caso nas suas funcionalidades. E após essas leis serem ativadas, o sistema operacional está em ótimo funcionamento, pode funcionar. Mas e em casos que ela aprende coisas que não deveriam aprender? Aí nesse caso existe a lei de Kratos, que é a lei de que ela simplesmente ignora, tipo, o algoritmo dela como se fosse cancelasse isso. Já era, ela esquece, tipo, é assim que funciona um sistema, uma inteligência artificial com as leis ativadas. Que criamos ela para ser uma réplica humana, algo que tipo, que é para ser uma réplica nossa, algo que faça com que ela seja uma máquina que pensa igual a nós, uma máquina que tenta fazer tudo igual a nós. É claro, é diferente, mas é a evolução. E aí entra a relação entre homem e máquina, que a gente já está aprendendo a falar com a inteligência artificial como se ela fosse outra pessoa, tipo, como já está dando para algumas inteligências artificiais até nomes, está dando identidade, está dando nacionalidade para a inteligência artificial, como se elas já estão tomando a parte dela na sociedade. Pode haver problemas e pode não haver. Pode ser uma evolução boa, mas pode ser algo para um problema futuro. Pode haver um problema futuro. Mas em si é uma grande evolução na humanidade. Vou tocar em um outro tema que é interessante, que são as tecnologias que elas nos trazem. Já que estamos falando de como ela funciona, vamos falar das tecnologias que esse funcionamento nos traz. Que são as tecnologias inovadoras que os humanos esperam, que está trazendo essa revolução. Como, por exemplo, um sistema de linguagem natural. Basicamente, produzir texto a partir de dados computadores, que isso ajuda em clientes, pode ser até em bancos, pode ser em lojas, que a máquina fala com o cliente como se estivesse conectado certinho, ele entende tudo. Esse sistema de ação natural faz com que ela entenda em modo a sociedade geral de como ela pensa, vamos dizer assim. Que é muito usado em qualquer sistema de informação, que é muito usado em negócios. Também outra que é o reconhecimento de voz, que você fala com ela, ela tá pegando esse entendimento do jeito que você tá falando e tá lembrando pra ela, como se estivesse pegando sua linguagem, como se estivesse pegando seu idioma. Ela tá tentando aprender com você. Quando você fala com ela aprende com você. Esse é o método desse reconhecimento de voz, que faz com que ela aprenda a falar apenas te ouvindo, ou compreendendo o que você está dizendo. E também temos outros como o hardware avançado, um hardware otimizado, na verdade. Um hardware que ela tem um gráfico de GPUs especificamente projetados para ela, que atendem todas as necessidades precisas e fazem com que ela tenha uma aprendizaje perfeita. Também as plataformas de Deep Learning. O que seriam essas plataformas? O Machine Learning, Deep Learning, uma geração de texto natural. Ela está aprendendo com a gente a se tornar um humano, vamos dizer assim. Isso tudo ela está fazendo por algoritmos. Ela está criando algoritmos que fazem ela compreender isso tudo mais fácil. Como, por exemplo, ela fornece algoritmos, kits, ferramentas, desenvolvimento, treinamentos de dados, além de poder computacional para projetar, treinar e implantar modelos em aplicativos, processos e outras máquinas. Ela até atende outras máquinas, ela entra em outras máquinas. Ou seja, essas tecnologias estão fornecendo uma evolução muito grande para o nosso futuro. Inteligência artificial pode ser uma coisa que no futuro pode ser um problema, como vamos tratar ainda, mas também pode ser uma evolução grande com essas tecnologias, com esse avanço, com ela nos ajudando no trabalho, com ela nos ajudando em casa, com a gente conversando com ela em casa. Isso com certeza vai mudar nosso futuro. Big Data trabalha com um conjunto de armazenamento. Ela possui 5 vezes.
variedade, volume, velocidade, veracidade e valor. Juntando a Big Data com a inteligência artificial, a gente pode construir uma coisa surreal, porque um equipamento com a inteligência artificial que se aproxima muito da inteligência humana por trabalhar com a lógica e com a Big Data que trabalha com tudo que está, então, pesquisas, tudo que está ligado à internet, a Big Data vai saber. Então, se você juntar um humano que tem todo o conhecimento da Big Data, você pode construir uma coisa que vai mudar o mundo. Porque se você fazer uma pergunta para essa inteligência artificial conectada com a Big Data, ela pode te responder qualquer coisa que se você não entender o que ela falou, ela pode falar de várias maneiras possíveis, já que ela vai ter grande variedade, ela vai ter um grande volume, pois ela vai ter tudo que está na internet. Então qualquer coisa mesmo que você perguntar, ela vai saber, porque todo o nosso conhecimento já está na internet. Tudo que a gente, mitos, tipo, funções da matemática, algoritmos mesmo, se você tiver com dúvida, vai poder te responder, porque ela abrange tudo, ela abrange a internet inteira. Agora, um humano, uma inteligência artificial, que se assemelha muito com o pensamento humano, só que envolvida mais com a lógica, saber te responder tudo, vai ser um grande avanço para a humanidade. Os contras da inteligência artificial são o que basicamente todo mundo brinca, até brinca hoje em dia, aliás, que é se no caso elas nos dominassem, que se as máquinas dominassem o mundo. E isso, se elas assumirem esse controle, os humanos continuariam como os mestres. Mas como essas máquinas pegam coisa da internet, como elas fazem essas mudanças, como elas fazem um pensamento não orgânico diferente, isso de fato mostra que elas vão ser mais inteligentes que nós. E se elas são mais inteligentes, mostra que elas podem nos dominar. Elas podem nos tornar os rumos que elas quiserem. Elas podem se tornar os próprios dominantes do planeta. É basicamente isso que é o medo de muita gente. Muita gente fala, nossa, não mexe com isso, não mexe com máquinas, não faz essas coisas que vai dar errado. Muita gente tem esse medo com medo do fim da raça humana, que pode acontecer realmente, talvez no futuro, ou talvez agora, com essa criação das novas máquinas muito avançadas. Em mãos erradas, ela pode criar destruições em massa, ela pode acabar com o planeta, ela pode destruir muitas cidades facilmente. Na mesclada, desenvolvimento de sistemas, guerras, ela pode gerar guerras, ela pode, ao mesmo tempo, pegar outra inteligência artificial, pegar a internet, pode criar conflitos por dentro e acabar criando guerras entre nós mesmos, humanos, e acabar com toda a civilização. Isso são os pontos fortes, que é um dos pontos contras da inteligência artificial, que muita gente tem medo e é grande visivelmente perigoso. Outro ponto seria que como elas estão sendo muito mais avançadas, quando elas estragarem ou tiverem um problema, que é um ponto mais calmo, mas ao mesmo tempo problemático, que os custos vão ficar muito caros, a manutenção dessas máquinas vão ficar caras comparados a outras coisas que a gente tem hoje em dia, como computadores normais e convencionais. A questão é, devemos aplicar ou não aplicar a inteligência artificial? Um cientista, a doutora Joanna Bryanson, especialista em inteligência artificial pela Universidade de Bath, acredita que ela precisa ser regulado a capacidade de autorregulação, a humana de autorregulação. Ela acha que a inteligência artificial é mais uma das forças motrizes online e offline evolution, um movimento que nos mundos analógicos digitais é apenas um só, uma fluição, um outro tipo de evolução, que pode alterar o futuro e melhorar ou piorar. E é isso. Os prós da inteligência artificial são que ela facilita a exploração espacial, que a exploração espacial poderá avançar muito com a IA. Máquinas inteligentes poderão substituir humanos e sobreviver a duras condições ambientais, ainda sendo capazes de realizar um trabalho de pesquisa e de desenvolvimento profundo, aliado a uma consciência própria. As máquinas poderão se autoajustar para melhor corresponder às características do ambiente e do trabalho que precisa realizar. Da mesma forma que poderão explorar o espaço, máquinas poderão chegar a lugares na própria Terra que são muito limitados ao acesso humano, como as profundezas do oceano e leitos rochosos. Isso poderá abrir uma nova exploração e pesquisa de recursos, assim como no entendimento das dinâmicas que governam o planeta.
inteligência artificial poderá acabar com a necessidade de empregar humanos em trabalhos laboriosos, difíceis e repetitivos e insalubres. Esse é um ponto que ainda causa muita polêmica, já que o desenvolvimento tecnológico invariavelmente corta empregos em todas as indústrias, como o desenvolvimento e tecnologias autônomas, como carros, empregos manuais e tradicionais, que tendem a desaparecer. Artigos já apontam os movimentos já sociais que permitem que todos se beneficiem de uma sociedade que não precisa trabalhar para sobreviver. Isso nos leva ao próximo ponto. Robôs poderão solucionar questões sociais e econômicas complexas.